A busca pelas crianças Agatha Isabelle, de 6 anos, e Alain Michel, de 4 anos, desaparecidas desde o dia 4 de janeiro em Bacabal, no Maranhão, tiveram um avanço importante após a indicação do irmão Cauã, de 8 anos, primo da criança que foi encontrado vivo semanas atrás. Quem vai contar essa história pra gente é a Daiane Oliveira, aqui no Plantão do Meteoro. Dai, eu não estou acompanhando essa história, então você vai ter que explicar pra mim tintim por tintim. Não, sem problema, Sofia. A gente tem no Maranhão um caso que é assustador. São crianças que estão desaparecidas. A gente agora tem um casal de irmãos que segue desaparecido, mas eram 3 crianças que saíram de casa no dia 4 de janeiro, no município de Bacabal, no Maranhão, e simplesmente sumiram. A gente teve um dos meninos, o de 8 anos, ele já foi encontrado, que é primo desses 2 irmãos, a Agatha Isabelle e o Alain Michel. A Agatha tem 6 anos e o Alain tem 4 anos. O mais velho, de 8 anos, foi encontrado, só que as 2 crianças ainda não foram. Então, eu vou pedir para você trazer uma matéria da Metrópolis, está bastante completa, para falar sobre esse assustador caso que aconteceu no Maranhão, mas que traz um outro alerta, que é o aumento do número de crianças desaparecidas nos últimos anos no Brasil. Por favor, Sofia. Olha só, nesse momento está chegando a equipe do Exército, que estava na mata também. Bom dia a todos do canal Metrópolis. Estamos aqui diretamente de Bacabal, Maranhão. Aquela residência, aquela casa de taipa é o local em que o Cauã afirma ter passado a noite com os 2 primos, um dia antes dele ter sido encontrado por um carroceiro. A polícia militar, juntamente com o corpo de bombeiros, estão fazendo varreduras naquela área lá para trás, porque os cachorros sentiram os cheiros das crianças nesse local que foi informado pelo Cauã. E aqui também fica próximo ao rio, né? Uma área próximo ao rio que dá cerca de 100 metros de onde é a casa caída, como o Cauã relatou, até o rio. Dá cerca de 100 metros. Então a Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, todas a equipe de busca estão fazendo buscas com cães farejadores nessa área aqui. Olha só, o Cauã ele foi encontrado pelos carroceiros justamente nesse local aqui, ó. Ele estava sentado, sem roupa e quase que desfalecido. E ali a poucos metros à frente, seguindo essa estrada, é onde está aquela casa caída, que é o local que foi mostrado por foto para ele. E ele se recorda que passaram uma noite lá juntamente com as 2 crianças. Inclusive, nesse exato momento, está sendo feito buscas com os cães farejadores que sentiram o cheiro das crianças naquela região, que também fica próximo ao Rio Mearim. Olha só, esse aqui foi o local onde o Cauã foi encontrado pelos carroceiros. Os carroceiros Olha vinham só o desse local que a criança sentido estava. quando encontraram o Cauã justamente nesse ponto aqui, desfalecido e sem roupa. E um pouco mais lá à frente é onde fica a casa caída, né? Aquela casa velha, abandonada, que foi mostrada por foto para ele, para o Cauã, e ele reconheceu como sendo um local que eles passaram a noite. Ele e as outras 2 crianças. A equipe da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, a Força Tarefa está nesse momento lá, juntamente com os cães farejadores, realizando buscas. Pois lá, naquele local, os cães farejadores conseguiram identificar o Pronto, cheiro das outras 2 crianças. já tá bom, porque as imagens mostram que é o caos, né? São crianças que ficaram mais ou menos 10 dias aí que ainda estão, né? 2 irmãos ainda estão
E o primeiro menino que foi encontrado, ele foi encontrado naquela mata por pessoas que passavam ali. Ele teve essa sorte de ser encontrado. A cronologia é que Anderson, Isabelle e Micael desapareceram quando eles estavam brincando perto de casa, na região da mata, no quilombo de São Sebastião dos Pretos, que é a zona rural do Bacabal. Essas três crianças já estavam acostumadas com a região que brincavam, a região que era próxima à casa deles. Então, isso não passava pela cabeça da família. Tem várias matérias que a família conta sobre isso. Por volta de 3 horas da tarde, eles não foram mais encontrados e o grupo começou a procurar ali na região do Quilombo, São Sebastião dos Pretos. Na segunda-feira, dia 5, ele começou uma operação formal com a PM, a Polícia Militar, a PM, a Polícia Militar, né, a Polícia Civil, o Corpo de Bombeiros e moradores. Também foi solicitado o uso de helicópteros, cães farejadores e drones. As buscas foram intensificadas na terça-feira por reforço de equipamentos técnicos. O terreno de mata e área estavam alagados, então dificultou ainda mais as buscas, se dificultou para os especialistas, para os bombeiros, imagine, para as crianças com terreno de mata alagada. Anderson Calmon foi encontrado no dia 7, vivo por um carroceiro, a 4 quilômetros do local de desaparecimento. E sim, a gente está falando que criança de 6 e 4 anos estavam a 4 quilômetros do local que se desapareceram. Segundo os relatos preliminares, ele menciona ter passado pelo lago com os primos, e a partir disso as buscas se intensificaram. Como a gente acabou de ouvir aí, teve uma casa abandonada que ele disse ter passado a noite anterior. Isso foi lá no dia 6, quando ele foi, na véspera do dia que ele foi encontrado, dia 7. No dia 8, logo depois de encontrar o menino, a polícia também conseguiu encontrar equipamentos como shorts, sandália, na região da mata próximo a que a Anderson estava. Foi também divulgada uma recompensa de 20 mil pelo governo, para quem desse informações sobre as crianças Isabelle e Micael. Ainda não tem informação nenhuma sobre essas crianças. Até o governador do estado emitiu nota falando sobre a ajuda especializada. No dia 10 de janeiro, agora no sábado, Exército Brasileiro e o Batalhão Ambiental também entraram oficialmente nas buscas. E, Sofia, já são cerca de 340 pessoas envolvidas entre forças de segurança e voluntários para tentar achar essas duas crianças. No domingo, dia 11, também uma força-tarefa continuou, e aí foram 600 agentes e voluntários para tentar encontrar as crianças. Peritos do Instituto de Perícia de Crianças para Crianças e Adolescentes, IPCA, chegaram. Novas roupas também foram encontradas na região, que foram confirmadas que eram de Isabelle e Micael. E o comandante da operação informou que não vai parar até concluir as buscas dessas crianças que estão desaparecidas. E é esse o principal o alarme, né? Porque essas crianças estão há 12 dias, os irmãos estão há 12 dias nessa região de mata, eles já estavam a 4 quilômetros das suas casas, agora a gente não sabe há quanto tempo, a distância que eles podem estar de casa, se eles estão bem, se não estão, porque a criança que foi encontrada já foi encontrada muito debilitada, teve que ser levada imediatamente para o hospital. A única água que eles estavam conseguindo era do rio ou água da chuva. São crianças, gente, então não é aquele negócio de tem técnica de sobrevivência, pode sim comer frutas, mas a gente não sabe o ponto que eles estão, então toda ajuda é bem-vinda. E tem uma coisa que também assusta, Sofia, porque os moradores da região dizem que eles não estão naquela região mais, que certamente alguém passou e levou essas crianças, só que até então é especulação, porque não tem informação nenhuma que leve a apontar que eles foram levados, que eles estão em outro município. Então, é um desespero total dessas famílias que não fazem ideia do que está acontecendo, de onde estão essas duas crianças, uma de 4 e uma de 6 anos. E eu vou sempre repetir a idade, porque eles são muito novos. E aí eu vou te pedir, só para trazer um trechinho do G1, que o jornalista ele vai falar mais uma vez, né, desse desespero das famílias e da busca que foi nessa casa abandonada. Por favor. As forças de busca, as equipes de busca chegaram a um casebre abandonado
que é o local onde o menininho que já foi encontrado na quarta-feira da semana passada, é o local que ele disse que esteve pela última vez com os dois primos, a Ágata e o Alan. A Ágata de 5 anos e o Alan de 4. Ele disse que eles se perderam, entraram no mato, foram brincando e se perderam. E no desespero ele deixou essas duas crianças lá e foi tentar encontrar o caminho de volta. Quando voltou ao local, as duas criancinhas já não estavam mais lá. E ele não lembra o que aconteceu com ele depois que ele se perdeu dos outros dois, até ele ser encontrado na quarta-feira. No local, os cães farejadores também localizaram, e os policiais, objetos que foram descritos pelo Cauã nas conversas que ele tem tido com a psicóloga e com os investigadores, que são objetos de pessoas que usaram aquele local e deixaram esses objetos para trás. Não são coisas novas, recentes. Estavam lá, segundo a polícia, já há muito tempo. E os cães seguiram farejando e seguiram o rastro que se... É isso, a gente tem até uma nova informação, né, que aconteceu essa semana, que um dos cães farejadores estava em busca das crianças, faleceu, e aí gerou também uma comoção, né, ao lado dos bombeiros que estavam ali atuando. Tem muitas nuances esse caso, mas o principal, as crianças não foram encontradas. Eu vou até te pedir, Sofia, para trazer a matéria do G1, que eu coloquei no nosso chat privado, só para a gente ver a foto dessas crianças, por favor. Deixar um pouquinho na tela a foto dessas crianças. Mais uma vez, é importante que qualquer informação, qualquer pessoa que veja as crianças acompanhadas ou não, que esteja no Maranhão, que fique atento, né? De onde você estiver vendo esse vídeo, fique atento, por favor, porque são crianças desaparecidas. Aí, sim, pode ser antes, eu vou pedir para você deixar essa matéria, porque a gente tem um crescente número nos últimos anos de crianças desaparecidas. Essa matéria da Andia, do ano passado, e eles trazem que o Brasil registrou 90.256 casos de crianças desaparecidas menores de 0 a 17 anos entre 2021 e 2025, segundo o Ministério da Justiça e Segurança. Os números apontam uma média de 57 desaparecimentos por dia nessa faixa etária. Do total registrado no período, 55,4 mil crianças e adolescentes foram localizados, deixando um saldo de mais de 34 mil casos sem solução, enquanto em 2025 já contabiliza 7.331 ocorrências até abril, né, do ano passado, no número de casos de desaparecimento. O número de desaparecimentos em 2024 foi de 22.103, em 2023, 20.333, e em 2022 foram 21.848 pessoas desaparecidas, e em 2021, 18.641 pessoas desaparecidas, ou seja, um número que vem crescendo ao longo dos anos, sobretudo nessa faixa etária. Então, a gente precisa ficar alerta. A matéria até fala sobre a ONG Mães da SEC, que faz um trabalho fabuloso, e aí fala sobre a Ivanise Esperidião, que dá uma entrevista aqui sobre o desaparecimento, entre aspas, o que ela fala. Naquela ocasião, o desaparecimento era um assunto pouco falado. Fala sobre as mães da Sé que perderam os filhos ali na região da Praça da Sé, em São Paulo, foram executadas pela família, mas como o desaparecimento ainda é algo velado, ainda é algo incômodo, ainda é algo que as pessoas não querem falar, mas é necessário. E aí, obrigada, Sofia, por ter a foto das crianças, né? Na tela são essas crianças, e a Ágata, né, que o G1 informa que tem 6 anos, e o Alan Micael, que tem 4 anos, eles são irmãos e eles seguem desaparecidos desde o dia 4 de janeiro, Sofia. Perfeito, Dai. Eu imagino o quão desesperador é para a família dessas crianças, né? Ainda se perder nessas condições, e uma história que tá toda mal contada, a criança encontrada nua, sabe? Pelo que você me falou, não tem sinais de nenhum tipo de agressão nessa criança, mas mesmo assim é uma história toda esquisita. Eu espero, sinceramente, que essas crianças ainda estejam vivas, porque já há bastante tempo que nós estamos falando ainda para uma criança de 6 e uma de 4 anos, e que sejam encontradas bem, né? O quão bem é possível estar numa situação dessas.
E quando você traz que são 90 mil, mais de 90 mil desaparecimentos, porque você pensa, a gente tá falando aqui desses dois casos, daí quando você coloca rosto, quando você coloca nome, fica mais pesado, né, do que falar simplesmente 90 mil. Mas quando você pensa que todos esses 90 mil, cada uma delas também tem um rosto, também tem um nome, também tem uma família, cara, é de apertar o coração. Enfim, ficamos por aqui, Dai? Ficamos, Sophie. Pessoal que está assistindo ao vivo, não saiam daí que a gente já volta com mais notícias aqui no Plantão do Meteoro.